Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Tô na sala terceiro ano, da sala certa, né? Não entrei na sala errada, não. Na hora que eu tenho medo de entrar na sala errada, todo mundo tranquilo aí, todo mundo zerado, né? Bom dia a todos. E aí, galera, como que foi a nossa provita, né? A prova daquele dia, vocês fecharam a prova mesmo? Foi tranquila? A nossa prova? Deixa eu só organizar um negócio aqui, galera, rapidinho para puxar esse processo aqui. Rapidinho aqui. Só. Vocês saíram bem? Coloca aí para mim aí. Saíram, né? Só procurar um negócio para postar aqui, para colocar para vocês, para começar a nossa aula. Bom demais, né, galera? Essa questão da nossa prova lá. Tava ligado tudo o contexto que nós falamos, ninguém teve dúvida em relação a nada não, né? Só fechar a prova lá, todo mundo, para não ter problema, né? Deixa eu me ver aqui. Já abri aqui o fator aqui. Já abri. Então, deixa eu só voltar com vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí, tô tranquilo aí, todo mundo aí. Muita gente comentando aqui. Saudade mais de vocês, né? Não, ninguém comentou isso não. Eu que tô falando. Saudade de vocês, tá? Saudade de vocês. Deixa eu ver aqui alguém. O processo aqui da nossa geografia, né, galera? Olha, o trem que eu tô tentando minimizar, que hoje eu tô apanhando esse negócio da tecnologia. Obrigado, saudade de vocês também. Todo mundo junto aí. Todo mundo firme, né, galera? Bom dia, bom dia, bom dia. Junto e misturado nesse contexto, né? Mas vamos embora, né? Dar continuidade aqui. Não acharam nenhuma dificuldade, estava tudo ligado, nós estávamos falando. Lembrando que agora nós estamos dentro da região Centro-Sul, né? Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem sim? Com o senhor, tudo tranquilo? Júlia, Amanda, bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo, saudade, Bispo. Obrigado, Luana, também, saudade. Amanda, saudade, todo mundo. Galera, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vamos fazer uma aula diferente hoje também, porque nós saímos da prova, né? Depois a gente volta para o Centro-Sul, batendo os conceitos. Queria falar com vocês sobre assuntos de atualidade, tá? Vocês mandam aí, a gente discute, eu mando um daqui, a gente discute dentro do contexto geográfico. O que vocês viram de interessante essa semana aí, que pode ser levantado em relação à questão geográfica, a questão do que nós já trabalhamos, de conceitos que vocês viram, o que a gente pode colocar aí? Mandam aí que eu mando outro, tá? Estou aguardando, 2 segundos só, ninguém mandou até agora, né? Vocês não mandaram? Será que eu fosse uma coisa triste Pantanal? Opa, eu acho que essa é uma das coisas mais fortes, né? Galera que vem nesse contexto, nós já viemos falando há outras semanas, né? Infelizmente, né? Exato, até Goiânia, né? Vocês viram que ontem aqui Goiânia ficou escura, né? Em relação à questão desse impacto, né, desse desmatamento. Infelizmente, né, galera, desmatamento em grande escala, de maneira desenfreada, esse desmatamento não para, né? Metralhadora uma atrás da outra, tipo assim, o desmatamento, a pecuária. Você olha para o Pantanal, a situação do Pantanal, tá vendo os dados, mais de 20% do Pantanal já queimou, né? E, tipo assim, os governantes virando as costas, né? Ontem eu vi no Jornal Nacional um comentário sobre, acho que é a Alemanha, Holanda, França, tem mais 2 países, parece, comentando que o Brasil tem que tomar uma providência o mais rápido possível em relação à questão ambiental. Os produtos brasileiros estão caindo de valorização e a questão da compra dos produtos brasileiros também por parte em relação à questão de ter a visão do desmatamento, né, em relação e das queimadas, né? Galera, a fauna, né? A fauna sendo queimada, o desespero. Nós já temos 3 semanas, estamos falando aqui, o assunto principal, o Pantanal, né? Pois é, nem parece, Júlia. Parece uma coisa assim que assim fora do comum, né? Mas infelizmente é muito mais real do que nós imaginamos, né? E o pior de tudo é saber, sabe o que, Júlia? E meus queridos alunos, que o ano que vem vai acontecer a mesma coisa ou pior, e no outro ano vai acontecer a mesma coisa ou pior. Lembrando que o Brasil é um país onde tem as leis ambientais mais rigorosas do mundo, né? Mas elas não são cumpridas ou então elas são burladas. Infelizmente é o que acontece no nosso país. Então o Pantanal aí é um dos assuntos, né,
que nós estamos vendo em relação a esse contexto, né, desse exato momento da pandemia. Então, porque é interessante, o aluno não pode perder esse foco, né, em relação, nós estamos na pandemia, a mídia toda hora falando de pandemia, mas tem muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo que deve ser levantado e ficar esperto no vestibular do Enem, não só o Enem, mas outros vestibulares, né? Então, você tem que estar ligado em relação a esses assuntos. Galera, eu vou jogar o meu aqui então, né? Então, vocês colocaram, eu coloco aqui. Eu achei interessante do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? É um cara que vem... É muito difícil você ter um ministro da Economia que você não tenha... saber o nome dele, né? Os nomes dos ministros. Então, você tem uma dificuldade, talvez, de saber o nome do ministro. Mas quando é falado muito, né? Você marca, por exemplo, o Mandetta, né? O ministro da Saúde que teve aí durante o governo do Bolsonaro até um certo momento, onde ele, tipo assim, mostrava situações. Você tem aí o Moro também, o ministro da Justiça. Então, são ministros que tipo assim, ficaram na mídia, né? Que mostraram a cara. Até mesmo por isso, talvez o governo não deixou eles, né? Porque talvez os caras estavam aparecendo muito mais do que o governo, né? Lembra que alguns números saíram, ele tinha uma aprovação muito maior, o Moro, do que o próprio presidente. O ministro da Educação fica batido, talvez fala de vez em quando, mas não é tão forte quanto os outros, né? Eu estou falando tudo isso aqui porque, né? O ministro Paulo Guedes falou essa semana que o arroz está mais caro porque o poder econômico do pobre aumentou. Cara, é um trem assim assustador, né, cara? Tipo assim, parece que os caras é um stand-up. Aquilo ali parece um stand-up, os caras curtindo com a cara das pessoas, né? Falar que o preço do arroz aumentou porque o poder econômico dos pobres aumentaram também. Né? Então, eu fico assustado uma situação dessa. Para onde que vai o Brasil? A situação que nós falamos aqui, nós estamos vivendo um momento de insuficiência alimentar, né? De uma crise alimentar no Brasil. Eu não estou falando de produto diferenciado, não, é um produto que faz parte da cesta básica, né? Porque você sabe que quando aumenta o arroz, vem uma avalanche de aumento junto, que é o feijão, é o óleo, tudo, né? Então, só se for o poder de dever. Exato, Júlia. Só se for o poder de dever. Né? E eles não estão preocupados nem um pouco com essa situação, né, da estrutura, beleza? Agora vocês mandam uma outra aí para mim aí, que eu tenho uma outra para falar aqui. Vocês mandam aí que nós vamos discutir sobre essa questão da atualidade no contexto geográfico. Então, beleza, deixa eu mandar aí. Vocês devem estar pensando aí, ou tá na internet vendo aí, né? Galera, tem um fator que me chamou bastante atenção, que eu queria falar para vocês, do movimento Vidas Negras Importam, né? Nós temos nos Estados Unidos, tem um nome em inglês lá que eu tenho dificuldade de falar, então vou falar em português mesmo, Vidas Negras Importam. Nós temos aí eu fui na hoje é terça-feira, eu vi uma reportagem nos Estados Unidos, eu não sei no estado da Louisiana, onde eu vi movimentos, né, dois movimentos, um movimento de direita armado nas ruas para impedir o vandalismo, tá? Aquilo ali me assustou bastante, não sei se vocês viram, né? Os caras tudo armado, porque eu não sei se é no estado da Louisiana, porque é liberado o armamento nesse estado onde eles estavam, né? E, ao mesmo tempo, eu vi uma estrutura de armamento de um movimento negro, tá? Um movimento negro líder lá, liderado por um cara, onde que ele se diz que chegou a hora do negro tomar o poder nos Estados Unidos. Cara, eu falei, cara, que extremismo. Nós estamos prestes a uma grande guerra civil dentro dos Estados Unidos. Você viu isso, Lani? Punk pra caramba. Nós estamos prestes a uma guerra civil, cara. Né? Vocês sabem que tem um fator interessante, diferente do Brasil. A população negra nos Estados Unidos, ela é pequena. Eu não sei se é 13% só, tá? Ela é pequena. E o Brasil, né, eu acho interessante que o Brasil, ele tem hoje, eu acho que chegou em torno de 54% da população negra, segundo os últimos dados do IBGE, né? Então mostra essa realidade do Brasil, essa situação do Brasil perante aos Estados Unidos. Então você tem ali um Estados Unidos que quando chegou o término, rapidinho aqui, galera, só arrumar um negócio aqui, você tem nos Estados Unidos, que quando chegou o término do racismo, da escravidão, perdão, nos Estados Unidos, quando termina a escravidão, os negros, não sei se vocês sabem, eles recebem uma indenização por parte do governo norte-americano, né? E que indenização que seria essa, né, galera? Seria um cavalo
um pedaço de terra. Então, essa indenização para tentar recuperar, né, toda aquela situação que estava totalmente em desvantagem, né? E você vê o Brasil, que onde os negros teve um movimento, né? Eu não sei se foi Joaquim, esqueci o nome dele, teve um movimento para que essas pessoas fossem então remuneradas, né? Tipo assim, fossem indenizadas, né? Mas não levou para frente, não levou para frente o processo, tá? Então nós temos esse momento da diferença desse processo da liberdade, do fim da escravidão nos Estados Unidos e o fim da escravidão que realmente aconteceu no Brasil, que são dois momentos históricos totalmente um diverso do outro, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Você tem um Brasil que no século XIX, né, galera, se organiza a estrutura, se você vê lá desde 1500, mas é uma estrutura organizada totalmente escravocrata, né? Esses negros vindo da África para o Brasil, vindo, entre aspas, né, uma migração forçada, né? E você vê ali no final do século, início do século XIX, meados do século XIX, algumas leis para libertar os escravos. Você tem a lei de Eusébio de Queiroz, de 1850, a lei do ventre livre, de 1871, você tem a lei do sexagenário, 1885, e a lei áurea, de 1888, né? Onde, então, a princesa Isabel, então, assina o documento libertando os escravos. Nós sabemos que por trás dessa libertação tinham vários fatores, um deles era a questão da Inglaterra estar passando pela segunda revolução industrial, né? Então ela queria aumentar o seu mercado, o seu mercado consumidor, todo um processo. Sabemos também que quando libertaram os escravos, o professor de história já trabalhou com vocês, que só 15% era escravo, o restante estava tudo livre, ou seja, os escravos já estavam livres, já estavam se libertos. Mas tem um dado muito importante, eu não sei se eu comentei com vocês no segundo ano, agora no terceiro ano, que em 1890, depois de 2 anos da libertação dos escravos, nós temos ali o lançamento de uma lei no Brasil chamada a Lei dos Vadios, tá? O que foi essa Lei dos Vadios, né, galera? Interessante lembrar o que foi a Lei dos Vadios. Foi uma lei, tá? Onde, a partir de agora, qualquer pessoa que fosse pega andando, né, vadiando sem trabalho e sem documento, essa pessoa seria presa, né? Lembrando que há 2 anos atrás libertaram os escravos, tá? Aqueles escravos não ficaram nas fazendas dos senhores, né? Eles foram para as cidades, ocuparam as cidades e ficavam por ali perambulando, né? Naquele processo, tá? E aí você tem aí uma lei para fazer uma limpeza social, né? Vamos prender. Dentro desse processo também está a lei do processo de embranqueamento da população brasileira, né? Porque tem um professor da USP, esqueci o nome dele aqui, um historiador, ele fala sobre a quantidade de pessoas que morreram de 1890, pretos, que morreram de 1890 a 1920, tá? E não tem documentos, né? Não tem atestado de óbito para comprovar a causa da morte dessas pessoas. Segundo ele, tudo isso está relacionado à questão do quê? De um genocídio que ocorreu para o processo de embranqueamento da população brasileira. Lembrando que algumas pessoas afirmavam que se o Brasil não houvesse esse processo de embranqueamento da população brasileira, né, não clareasse a cor, o Brasil não desenvolveria, né? Então você tem esse processo dentro desse contexto da libertação para entender essa questão do racismo no Brasil tão diferente dos Estados Unidos, né, em relação a esse processo. E aí, de repente, você vê um país como os Estados Unidos, onde 13% só da população é negra, e, de repente, esse movimento tão forte, né? E o Brasil, onde 54% da população brasileira, ela fica aqui assistindo todo esse processo de camarote, né? Nossa, é foda pra caramba, tal. Ou então vem a mídia para tentar fazer uma contextualização, alguns acontecimentos que tem no Brasil, mas, na verdade, acontece constantemente, diariamente. E a mídia brasileira, ela tipo assim, ela dá um tapa e esconde a outra, esconde a mão, tá? Nesse processo. Nós temos aí, galera, um processo da formação da estrutura do espaço geográfico, né, em relação à questão dos negros. Então, você tem ali o Rio de Janeiro, né, a formação das favelas do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que está ligado ao processo de libertação dos escravos, não só a libertação dos escravos, mas também os soldados que foram para a Guerra de Canudos, tá? Então, no primeiro momento, esses negros libertos, libertos foram para as capitais e para o Rio de Janeiro, principalmente, e foi morar onde? Na região central, onde tinham chamados cortiços, né? O cortiço mais famoso é a cabeça de porco, né?
E aí, de repente, do nada, o Estado do Rio de Janeiro resolve fazer uma limpeza, né? Uma limpeza social através do processo de higienização do Rio de Janeiro, né? E aí você tem aí o conceito perfeito da geografia, segregação socioespacial e a limpeza social, a limpeza do espaço para acontecer a segregação. Então, você tem ali naquele exato momento a retirada daqueles cortiços que estavam em áreas que hoje são áreas nobres do Rio de Janeiro, né? Tirada do cortiço, tá? Através de uma política de higienização, né? Em relação à questão de várias doenças que apresentam ali no Rio de Janeiro naquele momento. Então, vamos tirar essas pessoas daqui e elas vão para onde? Então, vão para os morros do Rio de Janeiro, vão para as áreas de risco, né? Lembrando que essa segregação socioespacial ela é retomada a partir de 2006, né? Quando vem a chegada das UPPs na favela do Rio de Janeiro, né? Onde a justificativa da chegada das UPPs na favela do Rio de Janeiro está ligado à questão a 2 megas eventos, que é a Copa do Mundo em 2010 e a Olimpíada em 2014, né? Então vamos colocar ali, vamos pacificar o UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, vamos pacificar, né? De cara os caras já matam em 2013 ali o boi, né? Chamado Amarildo, todo mundo já ouviu falar onde está o Amarildo, né? Onde até hoje os caras procuram o corpo do Amarildo, que foi morto por ser uma liderança dentro da favela. Então, você vê uma situação de segregação, né? Separação, segregação socioespacial dentro desse contexto. Mas voltando, perdão, lá dentro do contexto do Rio de Janeiro, essa galera, junto com os soldados que vieram de Canudos, sobe para o morro, né? E vai morar naquele local onde não tem nenhum tipo de infraestrutura. E ali de cara você vê o racismo que é estrutural, tá? Aquele racismo estrutural onde aquela pessoa, o local dela é ali mesmo, né? Interessante que você vê como se fosse um sistema de casta, né? Não vai ter mobilidade social. A pessoa que nasce na favela dificilmente vai sair da favela, ele vai morrer ali na favela. Entendeu? Ela vai morrer. Na região da periferia, a gente fala favela Rio de Janeiro, mas em outras regiões, Mucambo, em Salvador, em Goiânia, a gente fala de periferias, outros pontos onde a pessoa não vai ter como sair desse contexto, né? Então, ao mesmo tempo, eu estou falando de Rio de Janeiro, mas você pega São Paulo. Galera, se eu falar no bairro do Bexiga, o bairro da Liberdade, em São Paulo, vocês conhecem, sim ou não? Nós temos em São Paulo aí o bairro do Bexiga, né? O que é o bairro do Bexiga? Quando eu falo do bairro do Bexiga, se você não tem conhecimento, ele é um bairro italiano, tá? O bairro do Bexiga é um bairro italiano, tá? E o bairro da Liberdade é um bairro japonês, exatamente. Mas esses dois bairros, para quem não conhece, são bairros que viveram negros, tá? O bairro do Bexiga era um bairro de população totalmente negra, tá? E de repente acontece esse processo e vira um bairro italiano. Dificilmente você vai olhar, fazer leitura e achar nesse processo histórico. E você não vê nada da cultura negra dentro do bairro do Bexiga, a não ser uma escola de samba de São Paulo, que chama Vai Vai, tá? É a única coisa que tem da comunidade negra dentro do bairro do Bexiga. Então, o bairro do Bexiga, ele é um bairro italiano, mas antes era um bairro negro que aconteceu uma gentrificação urbana, tá? E o bairro da Liberdade, o nome para quem não sabe, está ligado a eu acho que é século XIX, tá? Tem ali um militar negro, né? E ele vai ser condenado ao enforcamento, né? Na praça, eu acho que tem até uma praça lá, a Praça dos fugiu o nome aqui, na Praça Liberdade lá, mas tem um nome lá da praça. E esse negro, então, ele, por não reivindicar, ele é um militar, reivindicar os salários atrasados, a pena dele vai ser a forca, né? E aí, na hora de enforcar, por 3 vezes a corda arrebenta, né? E o povo, então, começa a gritar liberdade, liberdade, liberdade. Mas ele não ele morre do mesmo jeito, eles matam ele a paulada, tá? E aí chama o nome Bairro da Liberdade, nasce o Bairro da Liberdade, que é um bairro também que não tem praticamente nada de negro, ou seja, vem ligado à questão da cultura o quê? Japonesa, que está ligado os bairros, esses 2 bairros que eram negros, mas foram voltados para a questão dos imigrantes que veio através do processo de embranqueamento, né, da população brasileira. Então você tem aí dentro, né, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo e outros bairros do Brasil, claro, você tem aí nitidamente uma característica de conceito de gentrificação urbana e de limpeza social. O Adorivan Barbosa, do integrante do grupo
Demônios da Garoa, tem uma música chamada Saudosa Maloca, tá? E a Saudosa Maloca, ela trabalha esse processo de gentrificação urbana. Quem puder depois ouça Saudosa Maloca, Demônios da Garoa. E ele fala nitidamente dessa transformação do bairro do Bexiga, em São Paulo, tá? Que vai estar nesse processo de construção do espaço geográfico, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta para vocês aí? Ou tá tudo tranquilo? Alguma pergunta? Alguém quer comentar algo interessante aí também sobre o assunto? Pode mandar aí. Se for poder, deve. Beleza. Galera, e aí você se depara com a questão do tipo de racismo no Brasil, né, galera? Os tipos de racismo. Nós temos o racismo de ódio, tá? Que infelizmente acontece no Brasil. Nós temos o racismo... A natureza não explica por si só, tá certo. Galera, nós temos o racismo constitucional, você já deve ter ouvido falar, e nós temos o racismo estrutural, tá? Vocês sabem diferenciar esses 3 tipos de racismo, tá? Racismo de ódio, constitucional e racismo estrutural. Nós temos 3 tipos de racismo aí que vive o Brasil em relação às realidades, né? Ao que nós deparamos com as situações. Vocês sabem a diferença? Se não souber, eu vou explicar para vocês aqui agora. Manda para mim aí. Qualquer coisa, pode mandar aí que eu vou explicar para vocês. Então tá, deixa eu explicar para vocês aqui a diferença do racismo aqui. Tá? Deixa eu só pegar aqui, galera. Só pegar aqui e fazer aqui. Pode fazer. Vou ficar aqui. Só sentar aqui na... Vocês entenderem. Pode fazer. Bom que eu posso ir para outro espaço geográfico. Vocês estão me vendo aí normal aí, né? Tranquilo aí para vocês aí, estão me vendo? Tá. Galera, eu estava falando sobre a questão do racismo, né? Nós temos um racismo de ódio, né? Esse racismo que é forte, que está ligado à questão de uma agressão verbal, uma agressão física, que acontece constantemente. Então, você vê aí aquele rapaz que foi morto por estar com um guarda-chuva na mão, né? Um guarda-chuva na mão, e vem aí o contexto, vem um contexto aí que o policial achou que estava armado, né? Ou um negro está dentro de um carro, a polícia agride. Então você tem um racismo de ódio, não só dentro desse contexto aí direto, né? Mas esse também de maneira indireta, entre aspas, que é verbalmente xingar, né? Você tem um outro racismo aí também, galera, que é o racismo constitucional, né? Esse constitucional, ele está muito ligado à situação do negro, aonde ele se encontra e por que ele deve se encontrar naquele determinado espaço, aquele local, tá? Por exemplo, em relação à questão, o negro ele tem que, determinado tipo de emprego é para negro, determinado tipo de emprego é para branco, tá? Você tem, até nas escalas, por exemplo, no estado, você vê poucos representantes negros na representação da política brasileira, entendeu? Nós temos poucos negros, né? Isso por quê? Por causa da questão do racismo estrutural, né? Galera, o negócio do racismo no Brasil é tão sério que ele se torna um fator natural da sociedade. O racismo no Brasil, eu sempre falo, ele é racional, tá? E eu fico até chateado quando se fala muito, né? O racismo é velado, o racismo é velado. Galera, ele não é velado em si, ele é escancarado, né? Ele é diferente o processo. O racismo hoje, ele é escancarado. Ele deixa bem nítido que as pessoas são o quê? Racistas, né? Preconceituosas. Em relação de uma empresa privada, por exemplo, por isso chama racismo institucional, de uma empresa, de uma instituição privada, onde ele vai contratar a pessoa numa determinada classe, fazer um determinado tipo de serviço. Entendeu? Você só serve para aquele serviço, não é qualquer outro serviço. E o estrutural, ele é o mais perigoso de todos, né? Porque o estrutural ele está enraizado na questão da estrutura, enraizado na sociedade. Onde, por exemplo, muita gente fala assim, no Brasil não existe racismo. Onde ele é tão estruturado, onde pessoas sofrem racismo e a pessoa não sabe que aquele é racismo. Onde a pessoa comete um racismo e não sabe que aquilo está cometendo um racismo, né? Muitas das vezes na fala, né? O fulano tem um pé na senzala, né? A questão de denegrir a imagem, né? A palavra denegrir há outros contextos, né? Moreno, né?
ou então a questão, você é um preto de alma branca, tá? Então você vê dentro dos contextos aí alguns conceitos, algumas terminologias, perdão, racistas que são utilizadas no nosso dia a dia, entendeu? E que fica por isso mesmo. Criado mudo também é um termo muito comum, né, em relação a esse contexto, que mostra a questão desse preconceito que existe no nosso dia a dia, né, dentro perdão, galera, dentro do Brasil, né, no nosso dia a dia, e se acha o quê? Comum, tá? Então nós temos uma diferença muito grande, né, galera, em relação a essa questão do racismo norte-americano e brasileiro. O brasileiro, ele tipo assim, ele sente como se, igual eu falei, é uma coisa natural, entendeu? E aí você tem uma discriminação, não sei se alguém já viveu, já presenciou uma discriminação racial, né? Se alguém já viveu aqui ou já presenciou, e é muito comum, né, galera, acontecer no seio da nossa sociedade, infelizmente se torna comum. Eu já falei para vocês, já vivi vários momentos, né, tanto, e eu tenho hora quando vejo esses caras atirando, né, matando o negro, ou então agredindo a pessoa, pela situação toda, cada situação daquela vem um flashback, né, de situações que eu vivenciei, né, dentro de um processo, então, desde criança, né, você tem aí, por exemplo, lá, eu criança ali, talvez fazendo segunda, terceira série, brincando ali de salva-cadeia, e aí, na hora de me escolher, uma criança falar que não vai escolher por causa que eu sou preto, né, tem um outro momento também que a professora, né, isso é uma segunda série, eu lembro muito bem, isso marcou muito. A professora, dentro da sala de aula, tinha umas 5 filas, e ela nunca... E aí tinha um dia de escolher a pessoa que ia tomar conta das coisas, anotar o nome se alguém saísse, quando a pessoa saísse, buscar água, levar o material da professora lá, um escravozinho, né? E aí eu queria ser, e ela sempre tinha um dia certo, então eu ficava do lado da fila, né? E de repente ela, quando eu ficava esperando, contando os dias para chegar o meu dia, né? Contava por aluno, ó, tal dia vai ser meu dia, falta 10, 15, né? Falta 20 dias. E aí, quando chegava próximo do meu dia, ela mudava eu de lugar. Ela mudava eu para pro outro lado da sala, né? Então isso foi o ano inteiro e eu fui o único aluno que nunca fui o secretário da tia, entendeu? Secretário da tia, ela nunca deixou eu ser o secretário dela. Então mostra, você vê essa questão do preconceito, do racismo dentro de sala de aula, né? Não por parte só de colegas em relação à questão como camuflado, como um bullying, né? Só, mas também você vê essa discriminação por parte, principalmente de adultos, né? Em relação a crianças, né? Então você tem esse exemplo, aí vem a questão da juventude, onde você vem as piadinhas dos colegas, aí você vê muito a questão ainda você ainda não sabe o conceito, mas é o racismo estrutural, né? Esse preconceito muito forte por parte dos colegas com as piadinhas, brincadeirinhas, né? Que é um grande fator. A questão do emprego, né? A dificuldade de entrar no mercado de trabalho, entendeu? A pessoa te dá uma oportunidade, mas essa dificuldade de emprego, ela não, para mim, não foi só nesse momento, ela sempre existiu, né, nesse processo de até chegar mais adiante, né? Então você tem aí esse momento da juventude e tem agora recente, né, no nosso dia a dia mesmo, eu com 44 anos, professor tal, eu vivo ainda a questão do racismo na pele nos dias atuais, no dia a dia, toda hora, né? Então eu vejo assim, muitas das vezes quando a pessoa comenta, eu não entendi, Luane, comenta de novo aí, quando a pessoa comenta em relação à questão do, ah, o racismo não existe no Brasil tem uma democracia racial, né? Galera, não existe esse processo, o racismo existe, tá? Igual eu falei para vocês, o racismo não é velado, ele é escancarado, tá? E quando hoje utiliza um termo muito interessante, hoje principalmente na questão da internet, eu fico sorrindo, que qualquer assunto que eu não tenha preparo para discutir, né? Eu utilizo o termo mimimi,
né? Então eu vejo que essas pessoas que utilizam o termo mimimi são pessoas que não têm uma estrutura para debater um determinado assunto. E hoje é muito utilizado em relação à questão não só do questão do contexto político do Brasil, mas também muito utilizado em relação à questão do negro, né? Em relação para justificar o racismo. Tipo, bispo, tem até mesmo a autocitação, né? Eu conheço uma menina que, tipo, ela tá... Ah, entendi, Luane. Sem sombra de dúvida, né? E aí, Luane, é nesse processo que muitas pessoas entram e falam assim, ó, o negro também é racista, né? Mas é esse processo, a questão da autoaceitação, a dificuldade de se autoaceitar. Lembrando, Luane, que é um fator interessante, que aí você tem que entender um processo, porque essa criança, desde pequena, alguém falou que o cabelo dela não é bom, né? O padrão, que o nariz dela é um nariz, como a gente fala, um nariz que eles chamam de batata, né? Muitas das vezes, a questão da alisar o cabelo, né? Tanto a mulher, mas o homem também, mas principalmente a mulher. Então acontece muito esse processo de eu não aceitar a minha identidade de quem eu sou, né? Mas aí muitas vezes a gente tem que entender, mas é o processo que vem, né? Esse processo que vem dessa dificuldade, infelizmente, porque desde criança ele é colocado na cabeça dela que ser negro é uma coisa ruim, entendeu? Principalmente no Brasil, a realidade. E aí você tem o Brasil aí, eu não sei se eu comentei com vocês em outros momentos aqui, que no censo de 1970, perdão, 1970, quando foi feito o IBGE, o Meleadas fala no seu livro que foi feito o censo e o censo perguntou o seguinte, ele não tinha aqueles dados, igual hoje você está lá no censo lá, preto, branco, amarelo, índio, quilombola, não. Perguntou a cor, e a cor que você falava anotava. Então, naquele momento, o Brasil teve 134 cores diferentes, né? E ele cita no livro algumas cores que ele achou interessante, por exemplo, o contexto da dificuldade da pessoa se auto-aceitar, que está ligado com o que você está falando aí. Por exemplo, moreno claro, entendeu? Moreno escuro, entendeu? Moreno da cor de canela. Então, tipo assim, as pessoas não, tipo, não se autodeclaravam como preto. E outros branco, bem branco, né? E as pessoas não se autodeclaravam. E aí você tem em 2010 uma mudança muito grande, onde pela primeira vez apresenta no IBGE, nos dados do IBGE, mais negros do que branco no Brasil, né? Mas aonde estavam? Por que eles desapareceram? Não tem nada. O censo de 70 mostra isso. As pessoas não se autodeclaravam, né? Mas por que essa autodeclaração agora? Essa autodeclaração está ligado à questão de 1989, né? Onde você vem a questão do racismo como crime, concretizado, né? Você tem algumas leis que vêm onde a pessoa começa a se aceitar. As cotas também, né? Lembra que a cota ela não é só para negro, a cota é para negro, índio, quilombola e brancos também de escola pública, né? De baixa renda, tá? Então tem esse contexto também que é muito interessante lembrar, porque toda vez que se fala de cota e você tem aí esse contexto do preconceito, do racismo, cota só lembra relacionada a negros. Você não lembra para quem tem necessidade especial, para o índio, para o quilombola e também para brancos de escola pública. É muito forte, só lembra da questão do negro em si. Então, mostra nesse contexto o fato do racismo, tá? Também, tá? Que é muito forte nessa relação. E você entendeu, né, Luane, dentro desse contexto e o porquê acontece, né? É a questão de não se autoaceitar, a mídia tem um papel importante nisso aí, não só a mídia, mas a questão da família também, todo esse processo. Eu lembro de um fator aqui agora, uma vez que a polícia pegou, tem uns 5 anos isso, eu estava ali perto do Novo Mundo e eu achei interessante 2 fatores, né? A polícia, então, ela me para, né? Que é droga, que é arma, né? Me põe naquela situação, a quantidade de carro que aparece, viatura da polícia, uma hora de viatura da polícia. Resumindo, não deu nada, claro, porque não tinha nada, mas liberou. E eu contando depois essa história para um amigo meu, e ele, quando eu falei para ele que eu estava no Novo Mundo, né? Quando ele recebeu essa batida, 4 horas da tarde, sol quente, mais quente do que o de hoje, a pessoa vira para mim e fala assim, mas também aonde que você estava, né?
E aí eu achei muito louco isso, essa fala dele, né? Porque isso mostra a questão do racismo estrutural, né? O negro tem que estar em um determinado espaço. Se ele está numa região periférica, em um determinado horário, uma polícia dá uma batida, e você levou um tiro, você estava no lugar errado, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu estiver num bairro nobre de Goiânia, na porta, esperando alguém, depende, logo a polícia pode chegar, alguém ligou. O que aquele cara está fazendo na porta? Entendeu? Pode ser chamado para tanto preto como branco, mas principalmente por questão o quê? O preto em relação à questão da desconfiança, tá? É exatamente isso, entendi sim. Beleza, então. Vocês entenderam esse contexto? Eu estou fazendo análise aqui, porque enquanto os Estados Unidos lá, a parada está pegando fogo, né? Em relação aos movimentos nos Estados Unidos para uma população negra que é só 13%, mas tem uma questão histórica muito pesada, e o Brasil também tem essa história muito pesada. Nós fazemos como se aqui no Brasil fosse tudo bem, obrigado, né? No Brasil não existe isso. No Brasil a vida está levando o quê? De maneira igual, mas não é. É porque desde o processo colonial é mostrado que o negro tanto que era colocado como se fosse um utensílio de dentro de casa, né? Tanto que ele poderia ser vendido até hipotecado. Olha a situação, ele não era um ser humano, era um produto, um utensílio. Então, até hoje, isso é colocado. Quando as balas perdidas do Morro do Rio de Janeiro, né? Que mata. E uma pessoa uma vez questionou, falou assim, mas vai matar preto mesmo, a maior parte da população lá é preta. Tá, mas eu quero falar, mas por que eles estão lá, né? Porque é estrutural, o racismo é estrutural. Ele foi tipo assim, é, jogado, empurrado para aquela situação, entendeu? E a bala perdida, eu acho que é uma maneira muito fácil de justificar, né? Eu não sei de onde veio, então morreu, pronto, acabou, entendeu? E principalmente a comunidade, né? Então, quando você vê o único fator que o Estado leva para uma favela, né? O papel do Estado na favela é colocar a polícia, né? Para vigiar na mira de fuzil, tá? Seja você com guarda-chuva, seja você com uma furadeira, né? Um secador de cabelo, né? Você vai morrer, ou um estudante, tá? Infelizmente, é o que acontece no Brasil em relação à questão dessa violência, dessa criminalidade por parte do Estado, onde o Estado, muitas das vezes, no Brasil inteiro, ele tenta apagar, né? Apagar ou então minimizar esses dados, né? Não mostrando esses dados que realmente acontecem no nosso Brasil, beleza? Galera, alguma pergunta, algum comentário? Nossa aula ainda tem 1 minuto de aula ainda para dar continuidade. Você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre o assunto? Pode mandar para mim aí. Nada não? Tá tranquilo? Beleza, então. Então, no sábado, né? Só fazer um cronograma do sábado aqui, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de Centro-Sul, né? Acho que está quase terminando. E vamos corrigir também aquela lista do Nordeste. E depois eu vou estar enviando uma lista para vocês sobre uma lista relacionada à região amazônica, né? Para não ficar tão distante para fazer as nossas avaliações, beleza? Deixa eu ver aqui, sim, certinho. João, meu pai mora fora. Ontem eu falei com ele, ele disse que os Estados Unidos é lá é muito radical, né? E tipo assim, é um contexto de igual quando eu falei para vocês aquele cara armado lá, o negro armado através de um movimento falando que os Estados Unidos tem que agora ser dos negros. Então ali mostra a questão do radicalismo, do racismo dentro dos Estados Unidos, né? Mas também você tem que pegar o processo histórico, né? Você tem aí Malcolm X, você tem cadê o Malcolm X, o Martin Luther King, né? Muitos, né, fortes dentro desse contexto. Deixa eu ver aqui. Centro-Sul já acabou, estava na desigualdade. Exatamente, falando sobre a fome. Obrigado, Patrícia. Falando sobre a fome, que é a fome aguda, né? A fome crônica e a fome oculta. Beleza, então, vai acabar a nossa aula agora. Sábado nós voltamos. Brigadão, um abraço a todos. Fiquem com Deus
aqui até sábado. Espero que tenha gostado. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço, até a próxima.